alterar um pouco a ordem de como a sequência do culto e quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 18, amém? Glória a Deus. João 18, versículo 1 até o 6. Novo Testamento. Aleluia. Livro de João, capítulo 18, do 1 ao 6. Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Jesus é preso. Subtítulo. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se a perguntar-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Amém? Até aqui, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor já ministrou em nossos corações por meio do louvor, nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha ministrar por meio da Tua palavra. Senhor, venha usar a Tua filha uma vez mais. Eu quero te pedir que eu possa ser instrumento, vaso nas Tuas mãos, Senhor, e assim, ó Pai, cumprir o Teu propósito nessa noite. Que cada vida, cada coração que aqui está, Senhor, receba a Tua palavra, porque nós desejamos ser alimentados. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Então fala conosco, Senhor, para a Tua glória e o Teu louvor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Podeis aceitar. E o tema da nossa mensagem é passando pelas aflições. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: passando pelas aflições. É o tema da nossa mensagem. Eu me emocionei um tanto nesse último louvor, porque o louvor diz que nós precisamos, devemos desejar, estar no centro da vontade de Deus. E neste louvor ainda fala que existe um lugar, reservado para mim e para você. E quando eu estava ouvindo o louvor, meditando na letra deste louvor, eu já sabia a palavra que seria ministrada. Deus estava me entregando desde ontem à tarde. E eu estava no meu coração e eu comecei a chorar: Senhor Jesus estava no centro, no lugar aonde o Senhor preparou. Este lugar que Jesus estava, o qual nós lemos o texto da palavra de Deus, é um lugar onde Jesus, eu acredito, e quero parafrasear a palavra de Deus, que o coração de Jesus, como ser humano, já estava disparado. Porque se nós lermos um capítulo anterior, Jesus já começa a orar e a clamar: Senhor, se for possível, passa de mim. Passa. Tudo que eu tiver que passar, se for possível, passa. Não permita que eu venha passar. Mas é preciso, seja feita a Tua vontade. Senhor, eu quero te pedir, todos aqueles que o Senhor me deu, que não venham se perder. Porque tudo que é meu, Senhor, é teu, Pai. Porque somos um. E ali estava Jesus com um diálogo com Deus, com o Pai. E o seu coração estava aflito. E
pouquinho. Vamos vigiar comigo. Vamos estar comigo nesse momento. No livro de Mateus, Marcos, Lucas, cada um descreve um pouco dessa passagem. E Jesus ali estava em aflição. Eu quero falar para você, quem sabe você tem passado por tantas aflições. E às vezes é difícil descrever algumas aflições que nós passamos. Porque muitas das vezes são aflições interiores, dentro de nós. E na palavra de Deus, não tem como a gente tentar descrever tudo aquilo que Jesus, o Senhor, estava passando como homem. A palavra do Senhor deixa clara nesse texto que ele já sabia tudo que já estava por vir para a vida dele. Os açoites, as humilhações, a cruz, o Calvário, a condenação, tudo. É como se uma cena já tivesse passado totalmente na frente de Jesus. Mas cabia ao Senhor estar pronto ali, mas ele estava. Senhor, se for você, faça. Mas seja feita a tua vontade. E quando nós cantamos aqui, que há um lugar, um cantinho, que Deus preparou para mim, para você, eu falei, Pai, o Senhor preparou aquele cantinho para Jesus. Aquele momento para o Mestre. E parece dentro da nossa mente, a gente começa a ter um conflito, Senhor, como foi possível? Mas é o amor de Deus por mim e por você. Porque Deus foi muito além. É como foi pregado aqui no domingo. A visão de Deus está lá na frente. Deus já estava me contemplando. Deus já estava contemplando a sua vida. É por isso que era necessário Jesus passar por tudo aquilo. Mas eu quero te dizer, nós temos que passar, não permanecer nas aflições. Mas nós vamos nessa noite falar sobre as aflições. E como a Daiane estava aqui ministrando, ela dizia que Deus falou com ela por meio de um livro. E de uma maneira engraçada, Deus também ministrou comigo por meio de um livro. E esse escritor, ele dizia assim que não importa as circunstâncias. E o que importa é Deus nas circunstâncias. É a presença de Deus nas circunstâncias. E ele começa a relatar justamente esse texto aqui que nós temos. Sobre o momento de aflição, sobre o momento no qual Jesus foi abordado, por Judas, aquele que o traiu, por soldados, enfim. E ali começa a descrever. E eu quero falar um pouquinho que nós não estamos isentos das aflições. Às vezes você vem aqui na igreja, você jovem, você mulher, você homem, enfim, todos que estão aqui. Vocês falam, puxa, outra hora eu estava no mundo e parece que as coisas não eram tão difíceis como está sendo agora. Parece que há uma batalha constante, parece que as coisas às vezes andam para trás antes de ir para frente. Parece que eu sofro mais, eu sou mais perseguido. E glória a Deus por isso. Mas é que a palavra de Deus, ela nunca trouxe algo que não fosse a verdade. E nós não somos isentos de aflições. Nós podemos isentar algumas coisas na nossa vida. Eu trabalhei mais de 6 anos na área fiscal. E algumas coisas nós podemos ter isenção, impostos, taxas, juros, enfim, alguma coisa você pode se isentar da sua vida. Mas eu quero te dizer que de aflição eu não posso mentir para você. Você não vai ser isento. Não vamos receber uma isenção, um recado de Deus, e
e fala: olha, filhos e filhas, vocês estão isentos de aflições. Faz parte da nossa vida as aflições. De repente, você aí no seu cantinho, você deve estar dizendo, porque quando Deus nos dá uma palavra, é porque há vidas, e como uma vez o pastor Marcos colocou, e muito bem colocado aqui, nem se for uma vida, quando Deus quer tratar de uma maneira tão específica, Deus muda a mensagem, Deus muda tudo para falar com essa uma vida. Mas é porque você está em aflição. E Deus quer me usar nessa noite para trazer o recado dele para fora. Eu não vou perguntar quantos estão aflitos. Talvez, para minha surpresa, seja um ou dois. Ou talvez, para minha surpresa, seja a maioria. Mas de uma coisa eu sei, Deus vai falar no teu coração. Amém? Nós somos avisados das aflições. Lá em João, pouquinho antes desse texto, lá em 16:33, um texto muito conhecido e falado por aqueles que trazem a mensagem de Deus. No mundo tereis aflições. Né? Eu posso pegar outros. Quando Deus fala assim: olha, eu te tomo pela mão. Você já viu uma criança quando ela está em perigo? Você faz o que correndo? O que você tenta fazer? Pegar na mão dela. Ela não é assim. É automático. Você quer segurar aquela criança. Por quê? Você não quer ver ela em risco. Assim é o nosso Deus. Todas as vezes que Ele nos vem em aflição de alma, de circunstância que nós passamos, o cotidiano, situações que nos desgastam. Alguns aqui estão puxando já na cabeça: Deus, eu estou passando isso num lugar, no outro, nisto, naquilo, com ciclano, com fulano, e comecem a enumerar batalhas, aflições internas, aflições na nossa vida que nem a gente entende, parece. A gente fala: Senhor, por que isso tudo? E você parece que quer brigar com você mesmo, dentro do seu interior, e começa uma batalha muito grande. É porque nós não estamos isentos. Nós não estamos isentos dessas aflições. E o Senhor deixou bem claro: nós fomos avisados por Jesus. Amém? Você foi avisado por Jesus que você teria aflição. Mas eu quero te dizer uma coisa: vale a pena seguir Jesus, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às adversidades, às lutas, a tantas coisas contrárias, aquilo que nós não queríamos viver, e nós vivemos por força maior. Eu quero te falar: vale a pena estar na casa do Pai. Por meio das aflições, nós aprendemos que não somos amadurecidos. Amém? Amém. Às vezes é difícil, mas em meio à dor, você amadurece mais. Pega um exemplo disso, pega uma criança que infelizmente às vezes passa um processo de separação dos pais, e uma criança que os pais vivem bem. Devido à aflição daquela criança que os pais separaram, ele teve que se virar mais sozinho, teve que dar seus pulos. Eu quero lhe fazer uma pergunta: aquela criança é ou não é mais madura devido às circunstâncias que ela viveu? Tem mais. Pega um momento seu de sofrimento, você recorda um pouquinho e fala: meu Deus, aquele momento que eu passei aquilo, eu era tão infantil, mas agora eu superei tudo aquilo, eu trouxe comigo uma bagagem. É assim a nossa vida. Diante do sofrimento, diante das aflições que nós passamos, nós amadurecemos. Se nós formos olharmos para um dos discípulos de Jesus, Pedro teve várias aflições. Se nós formos
puxar só um pouquinho algumas coisas de Pedro, se torna até engraçado. Jesus estava dizendo para Pedro que era necessário ele morrer, e Pedro logo imediatamente: não, Jesus, não, eu não vou deixar, eu morro no seu lugar. Jesus, conhecedor de todas as coisas, fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você vai dizer que nem me conhece. E o tempo foi passando. E Pedro foi apanhando. Pedro foi tendo seus conflitos. Pedro, nesse texto aqui, em outros livros da Bíblia, a gente vê que Pedro é tão precipitado que ele pega uma espada e corta a orelha do soldado. Jesus: Pedro, não é assim, Pedro. Você está indo pela carne, você está indo pelo impulso, você está ainda muito criança. Jesus pega a orelha, coloca no lugar e cura o soldado. Porque Pedro estava ainda imaturo. Mas o tempo foi passando. Tinha sido feita uma promessa na vida de Pedro. O próprio Senhor fez essa promessa para Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja. E Pedro seria um canal, um homem, um instrumento da parte de Deus, a ser usado para pregar, para falar, para anunciar o Evangelho, de tal maneira que Pedro ganhou muitas almas para Jesus. Era um homem ousado, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que buscava, era um homem que foi se amadurecendo. Pastora, mas é preciso então passar pelas aflições? É preciso sim. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos crianças demais, muitas das vezes nós somos bajulados demais, muitas das vezes nós nos tornamos crentes, cristal, mal podem nos tocar e nós já estamos trincando completamente. E Deus nos quer fazer fortes, Deus nos quer fazer usados no Espírito Santo, mas para com isso muitas vezes nós vamos apanhar, nós vamos levar muitas coisas que nós não compreendemos, mas contudo o nome do Senhor será glorificado por meio das nossas vidas. Mas dói, é um processo que dói em nós, precisa, é necessário, mas gera amadurecimento. Então compreenda que você é avisado das aflições, compreenda que você amadurece nas aflições. E eu quero que você compreenda uma coisa, pelo tema da nossa mensagem: passando pelas aflições. As nossas aflições não são eternas. Sabe tudo que você está passando, toda essa angústia, todo esse sofrimento, todas as vezes que às vezes você fala assim: olha, eu preciso colocar o corpo para fora. Igreja, nos últimos dias nós temos vivido tempo que as pessoas têm necessidade de usar um pouquinho nosso ouvido e seja um vaso, seja um canal de Deus. Doe um pouco seus ouvidos para ouvir o seu próximo. Sabe por quê? O seu próximo muitas vezes está com tantas aflições que ele quer pôr para fora, falar, chorar, despejar tudo. E Deus quer usar a sua vida. Aleluia! Terça-feira eu estava em casa pela manhã e veio uma senhora na minha casa. Não é dessa igreja. Aquela mulher estava muito aflita, muito. Eu senti grande compaixão por ela. E o coração daquela mulher estava totalmente dilacerado. Eu olhava para ela e eu clamava ao Espírito Santo: Deus, me dá graça, me dá direção, me dá unção, me dá palavra, Deus. As pessoas estão aflitas. Às vezes, quem sabe no seu interior você fala: pastor, eu não aguento mais aquela pessoa. Toda vez ela vem e fala. Ela está passando por aflições. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência. Eu quero que você seja um vaso de Deus. Sabe por quê? Hoje
Nós temos os nossos limites, mas as aflições passam. E você precisa levar essa palavra para as pessoas, porque o que acontece é que as pessoas estão vivenciando tempos tão difíceis, tão terríveis em sua vida, que parece que já não há mais esperança. Parece que elas olham para mim, eu era questionada com essa mulher, ela dizia para mim, mas sim, vai ser a minha vida toda assim, nunca eu vi acontecer nada comigo, eu vejo acontecer ao redor, eu vejo acontecer com os outros, mas comigo não. Eu fui para a igreja, eu pensei que as coisas iam mudar, e nada aconteceu, pelo contrário, está piorando tudo. Mas Deus nos dá palavra. Passaremos pelas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vós vencereis também. É a palavra de Deus. Nós temos que ser cientes, não podemos ser ignorantes. Como temos dito, às vezes temos aí fora, infelizmente, tem se pregado o evangelho falso, o evangelho de prosperidade, o evangelho só de riquezas, o evangelho de bens materiais. Tudo isso Deus pode nos dar sim. Eu não ignoro aquilo que Deus pode fazer, porque Deus fez isso na vida de José. Um simples homem, Deus o levantou e o colocou governador. Deus trouxe riquezas para ele, mas não podemos parar aqui. Temos que dizer as lutas que José passou, temos que mencionar as aflições que José viveu, mas contudo ele estava na palavra de Deus, e com tudo que você tem vivenciado, esteja na palavra de Deus, passando pelas aflições que você precisa passar. Eu quero te falar uma coisa. Eu meditando nesse texto, teve atitudes do nosso mestre, simples, pregadas por diversas vezes nesse altar, mas que precisamos relembrar. A primeira coisa que Jesus faz, a atitude dele. Eu quero que você tenha essas atitudes. Eu quero que você grave isso que eu vou falar para você, porque eu acredito que você já gravou. A pastora disse, vamos passar por aflições. Resumindo é isso. Mas eu quero que você grave as atitudes que Jesus teve diante da aflição que ele estava vivenciando. A primeira atitude foi orar. Foi falar com o Pai. Eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem buscado? A palavra de Deus fala buscar enquanto se pode achar. Clama a mim. Terça nós estávamos aqui, a palavra de Deus veio ao nosso encontro. Clama a mim, responder-te-ei, denunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para que Deus possa nos anunciar coisas grandes e firmes que não sabemos, é preciso clamar. Às vezes nós queremos fazer aquilo que nos favorece, aquilo que é fácil. Eu quero falar uma coisa para você. Oração não é uma coisa fácil. Eu não estou dizendo você orar no culto de quinta-feira e você orar no culto de domingo. Eu estou falando que não é fácil você ter uma vida de oração. Mas Jesus nos mostra o tempo todo a vida de oração que ele tinha. Ele, sendo Deus, ele buscava ao Senhor, ao Pai, em todo o tempo. Eu quero te perguntar, você tem orado? Às vezes é engraçado, é fácil as pessoas orar quando as coisas apertam. É dois comportamentos diferentes que às vezes a pessoa tem. Ou quando a coisa aperta, ela desanima de vez, ou quando a coisa aperta, ela se apega de vez com Deus. Dois comportamentos totalmente diferentes, mas que acontecem. Ao longo do tempo a gente vai vendo o comportamento, observando, absorvendo aquilo que é bom. E de Jesus nessa noite, nós temos que aprender a orar.
Eu não estou aqui para te julgar quantas vezes você ora no dia. Talvez você fale, pastora, eu oro, e glória a Deus, continue orando. Tenha disciplina de oração. Eu estava falando e Deus me deu uma palavra para essa senhora na terça-feira da manhã. Ela sempre teve por costume dizer que parece que Deus ouve a oração dos outros e não a dela. Que Deus ouve a minha oração. Ela fala, claramente, sim, parece que Deus ouve você. Parece que você ora bonito. Parece que Deus ouve a oração do pastor aonde eu congrego. Mas a minha parece que Deus não escuta. E Deus, naquele momento, o Espírito do Senhor tomou a minha vida e eu percebi. Eu falei, eu quero te falar uma coisa. E chegou o tempo de eu te falar. Eu tinha um testemunho e todas as vezes não dava certo para mim falar para ela. E aquele dia deu para mim falar o testemunho. Vou aproveitar e falar aqui também. Porque eu quero falar sobre o versículo: o clamor do justo muito pode em seus efeitos. E eu falei para aquela mulher, falei, olha, eu não sei se você está procurando palavras bonitas. Soberano, grandioso Deus, tu és o nosso amado. Eu quero que você fale com Deus como você está falando comigo agora. Em meio a essas lágrimas, que você está se sentindo um cego no meio de um tiroteio, fala assim com Deus. Porque Deus quer a tua linguagem, Deus quer a sua forma de ser. Deus não quer que você venha se vestir, colocar uma capa daquilo que você não é. Rasga teu coração da maneira que você é, mas fala com Deus. E minha irmã estava para ir embora. Minha irmã estava para ir embora para Jales. E eu costumo dizer que sempre uma mãe quer o bem de um filho, amém? Raramente tem aquelas mães doidas. Infelizmente os noticiários hoje mostram algumas coisas meio malucas. Mãe mata filho, pai mata filho e assim por diante. Mas vamos olhar dentro da normalidade. A mãe ama o filho e quer o seu bem. É dentro disso que eu quero falar. E minha mãe sempre falava, a Rose vai pro buraco de novo. Só que minha mãe tem uma maneira de falar que às vezes a pessoa acaba não querendo aceitar. Né? Dependendo da forma que você fala com alguém, a pessoa não vai aceitar o seu conselho. Porque se você for durão demais, a pessoa fala, nossa, quanta ignorância. E um dia, no trabalho da minha irmã, eu cheguei com um jeitinho para ela e falei assim, Rose, não vai embora não. Ela, não, se eu vou sim, lá o aluguel é mais barato, lá eu vou construir minha vida, que eu não tenho nada, nesses anos todos eu não construí nada, não tenho, e eu não vejo, pelo menos lá vai ser mais fácil. Tá bom, tentei, eu falei, mas você vai para longe de toda a família. Aí meus irmãos marcaram um churrasco, assim, vamos todo mundo fazer a despedida da Rose. Aí marcou o churrasco, fomos pro churrasco. Até então o título do churrasco seria Despedida da minha irmã, né? Aí fui pro churrasco, estamos lá, tal. Só que um pouquinho antes do churrasco eu quero falar para vocês que na minha devocional, na minha oração com Deus era assim, Deus, eu não gostaria que minha irmã quebrasse a cara. Eu não queria que ela desse mal. Mas se estiver dentro do Deus propósito, que por meio dela quebrar a cara, ela vem aprender. Porque a gente quer o sofrimento. Tem mais detalhes, não precisa entrar por menores aqui. Então, Deus, entra com providência na situação. Me apresentei diante de Deus, minha oração aqui. Todos os dias, falando com Deus a respeito da minha irmã. Não fiquei no ouvido da minha irmã, mas só falei uma vez. E não tive sucesso nenhum. Lá no churrasco eu virei para minha irmã e falei, porque o trabalho dela, ela é funcionária pública, então precisa uma troca. Não é assim, simplesmente, eu quero ir para um lugar e está feito. Precisa de uma troca. E já estava tudo certo com o rapazinho
Jales, ele vinha para Barueri e ela ia embora para Jales. E quando você vai? Ah, sim, não sei não, se eu vou mais. Não sei não, o rapaz sumiu. O rapaz sumiu. Eu acho que eu não vou mais. Eu fiquei quietinha. Aí ela cochichou só no meu ouvido. Mas isso eu sabia que era para mim glorificar o nome do Senhor. E ela falou assim, alguns detalhes que eu estava falando com Deus em oração. Sim, tem algumas coisas esquisitas que eu estou vendo. Eu falei, Deus, como tu és maravilhoso. Aleluia. Aquilo que às vezes a gente quer mostrar para as pessoas com força, com grosseria, sendo durão, não dá certo às vezes. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente fala, Deus, por favor, Senhor, se revela, mostra para essa pessoa, tenha misericórdia, tenha compaixão. Igreja, nós precisamos aprender com Jesus, nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus praticava constantemente, que é a oração. Temos deixado de lado essa prática, é só observar o culto de oração. São poucos aqueles que se aplicam, são poucos aqueles que se curvam, são poucos aqueles que buscam. Mas eu não quero julgar a sua vida, não. Eu quero que você busca, ou estando aqui, ou estando na sua casa, mas clama ao Senhor para que Ele possa te responder coisas grandes e firmes que você não conhece. Glória a Deus. Mas é preciso orar. Jesus orava. Eu aprendo, eu pego comigo a atitude que Jesus teve. Nesse momento, eu estava aflito, mas eu preciso falar com o Pai. Eu te pergunto, você tem falado com o Pai? Eu já tive tantas respostas de oração. E para edificar o ímpio, para que o ímpio conheça o poder de Deus. Ainda solteira, eu tinha por hábito de orar pela madrugada. E nova na fé ainda, e Deus sabe a razão pela qual eu orei dessa forma. Eu falei, Deus, visita lá o quartinho do meu pai. E de fato a madrugada é silenciosa, é ou não é? A não ser aquelas motos doidas que passam, tem hora. Mas até então eu comecei a ouvir uns estragos e não compreendi. E minha mãe sabia que eu orava pela madrugada. Eu falei, mãe, eu pedi para Deus visitar o quartinho do pai. Era cheio de imagens. E ela era muito assustada para mim. Ela falou, Simoninha, você já foi lá ver o que aconteceu? Eu falei, não. Eu não sabia o que tinha acontecido. Não. Ela vai lá ver o que aconteceu. Porque o clamor do justo muito pode os seus efeitos. As imagens estavam todas caídas, quebradas. Porque eu acredito no poder sobrenatural que ficou naquele lugar. Porque não tinha gente naquele lugar. 3 horas da manhã não dava ninguém naquele lugar, a não ser a presença de Deus. Para dizer para uma família que ainda não cria, que não conhecia o poder desse Deus, que Ele é, só Ele é Deus. Muito pode o clamor do justo. Tem muitos outros. Pastor, na minha vida é fruto de oração. Alguns aqui conheceram o pastor Lorival. Quem conheceu o pastor Lorival? Levante a mão. O pastor Marcos estava uma vez no caixa do mercado e ele disse assim, Marcos, eu vejo uma jovem de joelho te pedindo para Deus e ela será sua futura esposa. Sabe como eu pedi o pastor Marcos para mim? De joelhos, orando. E amanhã, para a glória de Deus, 16 anos de casamento. Porque aquilo que Deus nos dá, ninguém tira. Amém? Está compreendendo o poder da oração? Você está me entendendo? Tem coisa que, gente, é preciso a gente despertar, que vale a pena orar. Pastor, mas já orei tantos anos, já orei tanto, não sei. Ora mais. Cansou, não cansa não.
de um deles. Não quero. Senhor, foi para ti, não foi? No último momento o Senhor falou com ele, no último momento ele se converteu, como que foi? Eu não quero. Mas contudo eu pedi, Senhor, salva a minha família. Você tem orado? Às vezes nós queremos as coisas facilmente, sem pagar um preço, sem ter um esforço. A palavra de Deus fala assim, que o reino de Deus é conquistado à força. Requer empenho, requer arregaçar as mangas, requer suor, requer dedicação, e muitas das vezes temos sido relaxados. Então, primeira atitude de Jesus, oração. Amém? Segundo, vigilância. Nós temos que compreender que na vida, Jesus disse, olha, vamos vigiar. Vamos vigiar comigo. Jesus sabia de tudo que estava para acontecer. Que a batalha não ia ser pequena, não, ia ser muito grande. No mundo espiritual, no mundo físico. E ele pediu pelo menos uma hora para vigiar. E eu quero te falar constantemente. Nós temos passado por batalha e nós precisamos vigiar. Quando essa senhora estava rasgando o seu coração para mim, eu vou confessar, de impulso, o meu desejo era falar para ela, olha, tem coisa aí que não sei não se vale a pena. Porque era o meu impulso, era a Simone. Mas eu precisei recorrer e vigiar em minhas palavras, para que eu pudesse falar na unção de Deus. Quantas vezes deixamos de vigiar? Falamos na carne, falamos na ira, ferimos o nosso próximo. Quantas vezes nós ferimos? Várias vezes. Não vamos ser Santa Rosa, eu não. Claro que você machuca. Às vezes uma palavra sua, às vezes um olhar seu, às vezes um jeito seu machuca, fere alguém. Simplesmente talvez porque você não vigiou um pouquinho. Quantos casamentos, infelizmente, se acabam porque não vigiaram, perderam-se o respeito e acabou-se tudo. Nós temos que vigiar. Jesus falou para nos vigiar. Jesus falou para orar. Jesus foi, orou. Jesus se colocou em posição de vigilância. Quantos de nós não temos vigiado? Quantos de nós temos levado a vida cristã de qualquer maneira? Brincando. Levando de qualquer jeito. Do jeito que der, beleza. Estou lá. Do jeito que não der, estou tranquilo. Gente, não é assim. Vamos vigiar. Vamos se posicionar como soldado. Nós estamos numa batalha. Nós não podemos largar nossas armas no chão, não. Nós não podemos estar expostos ao inimigo, não. Porque a palavra de Deus fala, se não fossem as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, nós já seríamos consumidos. Muitas das vezes parece que nós estamos lá tão vigilantes. Deus, eu nunca esqueço uma vez que eu fiquei tão vigilante, mas tão vigilante, que eu nunca mais me vi tão vigilante como aquela vez. O pastor Tony parou de conversar com uma jovem na igreja e falou assim, Simone, vigia ao chegar na sua casa. Foi dado o recado e eu obedeci. Cheguei assim. Sentei no sofá, já fui ler a palavra de Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz. Só Deus sabe o que veio depois. Foi terrível. Terrível. Temos que estar vigiando. Às vezes Deus, pela misericórdia, diz alguém, vigia, irmão, isso aí. Vigia, irmão, isso. Teu caminho não é por aí, não. Esteja vigiando. Nós temos que estar vigilantes. Terceira e última atitude de Jesus. Tem outras, mas eu coloquei essas três. A submissão à vontade de Deus. Ele submeteu
a fazer a vontade do Pai. E às vezes fazer a vontade de Deus não é fácil. Amém? Amém. Às vezes Deus, quando fala assim para mim, ó, a gente fica tão triste. É ou não é? Quantos manjares aí fora é tão bom? Que a gente até deseja. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas para isso precisa se sujeitar a Deus. Estar no centro da vontade de Deus, como nós cantamos, não é fácil. Porque requer muitas vezes renúncia. Quantas vezes você quer fazer de um jeito uma coisa e Deus está falando para você, não é assim. Eu acredito que muitas pessoas tiveram essa experiência. Ah, pastor, é verdade. Uma vez eu quis fazer de um jeito e Deus falava que não. Eu tentei com Deus, também quebrei a cara. Então os que temem com Deus quebram a cara. Ou a gente obedece a Deus, se submete à vontade de Deus, ou a gente quebra a cara. Um dos dois. Esteja no centro da vontade de Deus. Eu gostaria que você meditasse se você tem estado no centro da vontade de Deus. Se você lá no seu trabalho, você está no centro da vontade de Deus. Lá na sua casa, você está no centro da vontade de Deus. Se aqui na igreja você está no centro da vontade de Deus. Se no seu relacionamento, seja namoro, seja noivado, seja casamento, se você está no centro da vontade de Deus. Nem sempre nós estamos no centro da vontade de Deus. E é difícil estar no centro da vontade de Deus. Mas Jesus esteve e sempre esteve no centro da vontade de Deus. Amém? E como Jesus venceu o adversário? Vamos lá. A palavra de Deus fala assim, ó. Ora, não precisa abrir a sua Bíblia. Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. A palavra de Deus nos faz entender que por muitas vezes Jesus, ao reunir com seus discípulos, ele ensinava os seus discípulos, e quando ele falava em parábolas, para aqueles que eram mais próximos, ele explicava. Falava, eu falei parábola, mas sabe o que é isso? Isso, eu quero te ensinar, eu quero que você seja íntimo, eu quero que você aprenda, eu quero que você tenha uma vida diária. Judas sabia aonde encontrar Jesus, porque constantemente Jesus estava naquele lugar. A palavra de Deus revela isso. Jesus estava sempre por ali com seus discípulos, porque ensinava para eles. E eu quero te perguntar, como tem sido a sua devocional? Eu quero falar para você que devocional não é simplesmente você abrir seu dia com uma oração. Devocional é você falar com Deus. Devocional é você entender o que Deus está falando com você nesse dia. Devocional é você compreender como praticar aquilo que Deus está falando com você. É colocar em prática. E muitas das vezes, a correria do dia a dia nos rouba de fazer tudo isso, amém? Eu confesso que às vezes o tempo quer nos espremer e quer nos roubar. Quer nos roubar em oração, quer nos roubar na leitura da palavra de Deus. Quem sabe você pegou correndo a Bíblia na sua casa e abriu aqui. Tem uma devocional. A gente vence o adversário tendo comunhão
com Deus. Amém? Sabe como você também vence o adversário? Quando você apresenta a sua identidade para ele. Não é esse RG comum, não. Quiseram saber da identidade de Jesus. Mas Jesus já se antecipou tudo. Ele falou, olha, quem buscais? Eles responderam, a Jesus de Nazaré. Ele só disse, sou eu. Eu estou aqui. Eu sou Jesus. Eu sou o ungido. Eu sou o Cristo. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que operava milagres e opera milagres. Teve uma certa ocasião na palavra de Deus que Satanás veio diante de Deus, e todos nós conhecemos esse trecho da palavra de Deus. E Deus então olha para o diabo e fala, olha, veio de rodear a terra e tenho observado o meu servo Jó. E Deus então levanta a identificação de Jó e fala, olha, ele é um homem íntegro. Consta isso na sua identificação. Ele é temente, ele teme a Deus. É um homem que se desvia do mal. Eu quero te perguntar, diante do adversário, quando ele tem te cercado, porque muitas vezes o adversário irá nos cercar, o que é que você tem levantado? Dentro da sua identificação, o que é que você tem falado? Que você é uma mulher, que você é um homem de Deus, que você é um jovem de Deus, que você é temente a Deus, que você busca a Deus. Qual tem sido a sua identidade? Ou você tem se escondido atrás de uma Bíblia e muitos têm olhado para você e falado, que vergonha, aquela é uma crente. Ela vai para a igreja, ele vai para a igreja. Qual tem sido a sua identidade? Deixe o diabo no chão, porque foi assim que aconteceu. Quando Jesus levantou a sua identidade e falou, sou eu. A palavra de Deus fala assim, que o Judas e os seus demais caíram por terra. O adversário vai cair por terra. Se você está em posição de soldado, se você está em posição de guerra, numa posição de falar, olha, eu sou temente a Deus, eu tenho Jesus, eu tenho a salvação de Cristo, é o caminho na verdade, eu olho para a palavra de Deus. Quando as pessoas olham para mim, podem ver Jesus, o que as pessoas têm visto em você. Como você tem se apresentado diante do adversário. Tem pessoas que têm medo de profecia. Tem pessoas que parecem que se balançam, falam, levantou um vaso lá na igreja, o coração até dispara, com medo de Deus usar e repreender. Mas aquele que tem o Senhor só fala assim, Deus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, coloca os teus olhos sobre mim mesmo, Jesus, porque eu me apresento aqui, eu posso ter minhas falhas, eu posso ter meus pecados, porque a palavra de Deus fala que aquele que não tem pecado, mentiroso é, mas de uma coisa eu sou certa, eu sou serva de Deus, e o diabo não pode com a sua vida, porque você carrega consigo o nome poderoso de Jesus. Você tem apresentado essa identificação. Eu quero falar uma coisa que você também vence o seu adversário. É liberando a palavra de Deus. Jesus nos ensina isso. Quando Jesus estava ali sendo cercado, a palavra de Deus fala assim, Jesus foi conduzido pelo Espírito no meio do deserto. E lá ele jejuou, mas veio o diabo tentar Jesus. Mas em tudo, Jesus foi vencendo o diabo com a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero te falar como que você tem vencido o maligno. Ah, pastor, eu não sei nem o que dizer.
Leia, absorve aquilo que é falado aqui no altar, porque é a palavra de Deus. Deus quer que você libere a palavra. E muitas das vezes temos medo de liberar a palavra. Muitas vezes temos medo de abrir a nossa boca e pronunciar a palavra de Deus. Muitas das vezes corremos. Mas nós temos que aprender, igreja, vamos liberar a palavra de Deus. O diabo não pode contra a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe para quê? Para nos ensinar a palavra. A oração de Jesus antes desse texto que eu li, ele estava dizendo: Deus, Pai, o Senhor me deu a palavra, e a palavra eu passei aos filhos para que conhecessem a tua palavra, para que conhecessem a tua verdade e não viesse se perder, que o diabo não viesse roubar, que o diabo não viesse devorar, que o diabo não viesse tropeçar nenhum deles. Mas o que você tem feito com a palavra de Deus? O que você tem feito com a palavra de Deus? Libera a palavra de Deus. Fala, pronuncia a palavra de Deus. Temos que aprender a fazer isso. Ezequiel teve uma experiência maravilhosa com Deus no vale de ossos secos. Mas é porque ele começou a liberar a palavra. Senhor, tu sabes. Então profetiza. Abre a tua boca. Fala. Glória a Deus. E as coisas começaram a acontecer. Muitas das vezes as coisas na nossa vida não têm acontecido porque não temos aberto a palavra de Deus e liberado a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não temos crido que Jesus cura, e Jesus cura. Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Igreja, em todo tempo o adversário vai querer colocar mentiras, vai querer roubar a nossa fé. Nós temos vivido tempos difíceis, mas nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Temos que declarar a palavra de Deus em todo o tempo. Mas muitas das vezes nos calamos. Eu não esqueço do milagre do Luquinhas. Tantos anos alérgico a leite. Mas o dia que o pastor estava pregando, ele me disse: quem quer o seu milagre? O Lucas foi o primeiro a pular aqui no altar. O João Vitor brincou com ele: Lucas, você vai comer então uma trufa hoje de chocolate. Ele declarou que ele estava sendo curado. Mas eu quero te falar uma coisa: não foi só uma vez não para o Lucas. Eu quero te dizer, como mãe do Lucas, um pastor como pai do Lucas, por muitas das vezes nós pegávamos o diagnóstico e nada tinha acontecido. Muitas das vezes o Lucas até lá, quando nós estávamos passando: pai, vamos numa lan house, vamos imprimir o exame de sangue, porque eu fui curado, pai. Eu acredito que eu fui curado. E para nossa surpresa, a gente abria aquele exame e nada tinha acontecido. Mas nós liberávamos a palavra de Deus. Filho, crê tão somente, porque a palavra de Deus fala: crê e verás a glória de Deus. Mas às vezes nós não cremos, às vezes nós não profetizamos, às vezes nós não falamos a palavra de Deus. E eu quero te perguntar: como é que as coisas vão acontecer em nossa vida? Temos andado como derrotados, como frustrados em meio às aflições. As aflições é só para nós passarmos por ela.
quantas das vezes não compreendemos isso. Queremos estar em meio às aflições e conhecemos o restante da história. Aqui lemos, melhor dizendo, o momento de aflição de Jesus. Mas eu acredito que você pode ter um olhar e ver o resultado de tudo. No terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E nós recebemos uma palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Mas muitas das vezes parece que nós deixamos, permitimos. Eu quero que vocês coloquem de pé. Hoje Deus está falando com você que está aflito, que tem passado por aflições. É com você que Deus está falando essa noite. Que tem suspirado tão fundo, tem até mesmo questionado até quando. E Deus está lhe dizendo: só mais um pouquinho. Aleluia. Só mais um pouquinho. Eu sei que foi muito árduo aqueles momentos para Jesus. Foram açoites, as pessoas cuspindo em Jesus, um momento de humilhação. Mas ainda mesmo lá na cruz do Calvário, Jesus realizando o milagre. O pecador diz para ele: Mestre Jesus, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus diz: vinde como estás. É Jesus que vai fazer a obra na tua vida. Está tudo errado, está tudo embaraçado. Deixa Jesus fazer uma obra na tua vida, no teu coração, na tua família. Deixa Jesus colocar em dia. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A palavra de Deus fala que Maria estava chorando tanto, estava com tanta aflição. Maria estava procurando Jesus. E Jesus veio até Maria: quem procurares? Por que está chorando? Por que choras? E Jesus já havia ressuscitado. Glória a Deus. Eu quero que você fale com Deus nessa hora. Não precisa procurar palavras bonitas para impressionar Deus, não. Fala com Ele, rasga teu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que estão inconformadas com a sua situação. Parece que tudo está errado. Você se esforça, tenta, e as coisas não caminham da maneira que você gostaria que caminhasse. Feche os seus olhos nessa hora. Fala com o Senhor. Rasga teu coração. Senhor, tu conheces cada vida que ela entrou na tua casa essa noite. A tua palavra foi ministrada. Senhor, eu sei que vidas aqui estão passando por aflições. Porque se não fosse dessa forma, o Senhor não teria me dado essa palavra. Mas, Senhor, tu dissestes: no mundo tereis aflições, mas sede de bom ânimo. Eu venci e vós vencereis. É a tua palavra, Pai. Senhor, nós queremos declarar a liberdade da tua palavra. Mesmo que o adversário tenha se levantado tanto, e tantas vezes parece que tem falado tão alto, e parece que queremos acreditar nas mentiras do diabo. Mas, Senhor, hoje nós ouvimos a tua palavra, Pai, e a tua palavra não volta vazia, Jesus. Senhor, olha para essa vida, olha para esse coração nessa noite. Olha, Senhor Deus amado, muda a história, tira, Pai, dessa aflição, dessa agonia, desse sofrimento, dessa dor, Pai, que tem sido tão constante, tem sido diário, Pai. Porque é o Senhor que vê
Senhor,